Boa noite, gente, tudo bom, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos iniciar essa noite. Vamos pedir que Deus possa nos abençoar. Tudo aquilo que nós vamos fazer, esse momento que nós vamos estar juntos. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Chamar o Luiz Fernando aqui na frente, que nós possamos estender as mãos sobre ele e vamos pedir essa graça do Espírito Santo sobre a vida do Luiz Fernando. Vai pedindo que esse Espírito Santo possa ungí-lo, possa transbordar na vida dele tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração, nesta formação, nas palavras que ele for falar, todo o ensinamento da pregação, Senhor Jesus. Faz, Senhor Jesus, da vida do Luiz Fernando, e que ele possa, Senhor Jesus, trazer palavras de vida eterna para cada um de nós. Te peço também intercessão, Mãe. Roga pelo teu filho, cubra com o teu manto, Mãe. Passa na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós ficamos de conversar um pouco neste aprofundamento, do Ministério de Pregação a respeito da criatividade na pregação. E realmente assim, a gente tem muito assunto, muita coisa para podermos conversar nesse sentido, e nada melhor do que a gente acreditar que essa palavrinha, tão mágica, ela faz parte da essência de Deus. Só para a gente poder trazer a nível de curiosidade, a criatividade é a capacidade de criar. E assim Deus vai conduzindo essa vida que nós, como anunciadores da palavra, como pregadores, podemos levar no coração das pessoas que nos escutam, que dependem dessa palavra. Me apresentando, eu me chamo Luiz Fernando. Atualmente eu estou servindo a Deus como coordenador do Ministério de Pregação. Participo do grupo de oração Javé Nessi, aqui na paróquia Santa Luzia, onde nós estamos fazendo essa formação. Sou casado, tenho 4 filhos, 6 netos, e já tem um tempinho que Deus me deu a graça de estar servindo a Ele dentro da igreja, no Ministério de Pregação. É sempre uma bênção, isso enche a minha alma, isso me completa, e eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero pregar, eu quero falar de Deus. Eu venho também trazer um pouco do meu testemunho dentro desse tema de criatividade. Sempre quando a gente pensa em criatividade, sempre quando a gente fala
que eu preciso ser criativo para fazer alguma coisa, vem muito aquilo que a gente talvez denomina como talento natural, né? Então, por exemplo, eu sou artista plástico, eu pinto quadros, a minha especialidade, né, dentro da pintura, eu trabalho com pintura acadêmica, eu gosto de mínimos detalhes. Eu me considero uma pessoa criativa, principalmente na questão da arte, né? Mas o que nós estamos trazendo para essa noite, para essa formação, é a criatividade que ela ultrapassa essa situação natural de talento, de algo que cada um tem, né? Existe um mito, na verdade, de que algumas pessoas são criativas, outras não são, né? Isso é um mito, não é uma verdade, porque a criatividade, ela não é simplesmente um dom, ela não é algo dado de graça. Eu faria uma comparação de que a criatividade, ela é como um músculo, né? Você, para desenvolver, você tem que trabalhar, você tem que exercitar essa musculatura. E essa tendência que nós temos de, às vezes, desistir de alcançar, principalmente nessa questão da pregação, alcançar o coração do nosso irmão, porque às vezes nos falta alguma coisa. Esse é o alerta que eu venho trazer para nós nessa noite. Deus nos chama a uma capacitação. Deus nos chama a estarmos abertos a nos aprimorar. Como eu disse, depende de verdade de um trabalho intenso. Eu já trabalhei como palestrante motivacional. Eu prestava uma consultoria para empresas, dando palestras de motivação. Dentro da minha área profissional, eu sou dentista e trabalho também dentro da área da medicina chinesa, e uma das minhas especializações é nutrição. E eu já viajei dando palestras sobre nutrição. E a gente, dentro dessas palestras motivacionais, tinha que utilizar N recursos para alcançar a atenção das pessoas, né? E trabalhava com muitas dinâmicas, né? Dinâmicas de quebra-gelo. E dentro desse ministério de pregação, eu quero trazer para você que a criatividade dentro da pregação, ela vai muito além do que esse estabelecimento de ferramentas que vai nos ajudar a chamar a atenção. Veja bem, na palavra de Deus, São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele nos dá exatamente essa definição do que eu estou colocando, né? Dessa necessidade de nós irmos além de simplesmente estabelecer dinâmicas de quebra-gelo, de captação de atenção. Veja bem, São Paulo diz assim: também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência e nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria, que na verdade é exatamente isso que eu estou colocando, essas
dinâmicas, essas técnicas de oratória, né? Isso faz parte dessa eloquência persuasiva da sabedoria. Mas o chamado que Deus faz para mim e para você, como pregador da palavra, como alguém que leva vida, é que a nossa pregação, ela deve, como São Paulo diz aqui, ser uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que onde eu quero ressaltar nessa formação essa diferença que nós apresentamos. É bom sermos bons palestrantes e termos dinâmicas, termos cartas escondidas nas nossas mangas para poder, de repente, num momento importante, chamar a atenção. Sim, eu não estou desprezando essas técnicas e essas ferramentas. O que eu quero trazer é que a criatividade que Deus pede para nós, ela vai além, porque é a manifestação do poder de Deus que age no coração dos nossos irmãos. É muito interessante porque quando os nossos recursos se esgotam, é aonde Deus entra. Eu quero dar um testemunho de uma das experiências mais marcantes na minha vida de pregação. Já tive muitas experiências, mas uma especificamente marcou a minha vida, a minha trajetória, a minha história. Eu fui chamado a ministrar um curso quando nós estávamos trabalhando dentro da Evangelização 2000. Nós tínhamos um curso que nós trabalhávamos formação de evangelizadores. E eu fui chamado para ir dar esse retiro junto com 2 mexicanos no Chile. Eram 15 dias de missão, sendo que 11 dias sequenciais, nós 3 apenas iríamos pregar para a equipe de liderança do Chile, implantando, né, lá no país, foi em Santiago do Chile esse retiro, implantando no país a escola de evangelização. E nós fazíamos parte da equipe do Prado Flores, do México. Muito bem. Fui, lógico, morrendo de medo, né, e rezando, me preparando com dicionário de espanhol, porque eu não falava espanhol, nunca tinha estudado espanhol na minha vida. E fui, a Clarita, que foi comigo do México, ela falava alguma coisa de português, ela falou assim: fica tranquilo, porque eu vou fazendo tradução simultânea e pode ficar tranquilo, né? Enfim, chegamos lá no Chile, rezamos, nos preparamos, dividimos, né, as tarefas, as pregações. E olha, de verdade eu nunca senti tanta falta ali naquele momento de pelo menos mais um que falasse português, né? E assim, pedindo a Deus essa criatividade, né, para poder alcançar o coração de pessoas que não falavam a minha língua. Essa experiência foi muito interessante porque a princípio foi bem dolorida e depois foi uma grande manifestação da graça de Deus. Nos primeiros 2 dias que coube a mim fazer algumas formações, algumas pregações, alguns momentos de oração, o pessoal depois foi conversar com o Victor, que era do México, o Victor e a Clarita, e falaram para eles assim: olha,
nós não estamos entendendo o que o Luiz Fernando está pregando. Está difícil da gente acompanhar, né? E mesmo ela estando ali tentando fazer a tradução, estava bem complicado para eles. E eles fizeram um pedido para Clarita, que eu não pregasse mais, que eu fizesse as conduções de oração, e apenas faltavam 9 dias de retiro, né? Tinham passado apenas 2 dias. Isso para o meu ministério, né, como pregador, foi difícil, foi sofrido, né? Porque ela veio conversar comigo e ainda falou assim: Luiz Fernando, nós vamos tentar mais uma vez. Amanhã de manhã você vai fazer mais uma pregação, eu vou tentar ficar ali, você me deu algumas dicas, você usa bastante sinônimos, né? E nessa noite, né, eu passei a noite no Santíssimo, passei a noite rezando. Eu falei: Senhor, por quê, né? O Senhor me trazer de tão longe, me preparar, e deixei família, as crianças, meus filhos eram pequenos na época. Por quê? O que o Senhor quer? E me encha com teu Espírito. E nesse momento eu tomei posse dessa palavra de São Paulo e eu disse: eu não quero vir aqui com técnica, com criatividade, eu quero o poder do Espírito. E de manhã eu simplesmente fui lá, né, lavei o rosto e fiz de conta que eu estava bem, mas eu estava realmente muito nervoso, mas ao mesmo tempo muito entregue. E foi o momento da minha pregação. Na hora que eu entrei com a palavra, na hora que eu entrei na frente da liderança, tinha muita gente, eu percebi os olhares, como quem diz assim: lá vem ele de novo, não vai virar nada. E foi muito impressionante a experiência que eu tive. Foi uma experiência de graça, e é dessa criatividade de Deus que eu estou agora colocando no seu coração, que quando Deus te chama, Ele te capacita. Sabe, Ele não brinca comigo e com você quando nós estamos à disposição da graça. E Ele não olha o nosso pecado, Ele não olha. Não é questão de merecimento. Eu creio de verdade que essa ousadia que Deus pede para cada um de nós. Enfim, eu estava lá começando a pregação, fiz a minha pregação, tentei usar algumas palavras que eu sabia de espanhol e tentei usar bastante sinônimos, e no final da pregação a Clarita chegou para mim e falou assim: Luiz Fernando, o que aconteceu? Eu falei assim: como assim? Ela falou assim: você pregou a pregação inteira, um momento inteiro em espanhol. Você falou em espanhol. Aquilo, chorava eu, chorava ela, de emoção de ver Deus fazendo o que a gente não pode, o que existe dentro de uma limitação. E foi muito interessante porque a partir daquele momento, os 9 dias eu preguei, eu vim para o Brasil, logo em seguida, depois, o Martim Valverde começou a vir para o Brasil, para apresentar no Halel, para dar congressos de música, e olha que Deus é esse, né? Eu que não sabia nada, que passei essa grande dificuldade, eu comecei a trabalhar com o Martim como tradutor de espanhol. Eu viajei o Brasil com ele, fui para São Paulo, fui para algumas cidades, ele pregava o congresso, ele dava show, e eu traduzindo ele em espanhol. Hoje eu falo, eu leio, eu escrevo, eu entendo, e nunca estudei. A partir daquela entrega, daquela experiência que eu vivi, eu tive essa graça, né, de experimentar a criatividade de Deus. E uma outra coisa que foi extraordinário para mim como pregador foi fazer esse trabalho de tradução, porque o intérprete
ele simplesmente fala o que o outro está falando. Você não tem que expressar suas ideias, você não tem que manifestar o seu conhecimento, você está simplesmente fazendo a tradução daquilo que o outro está falando na língua dele, né? E para o nosso ministério de pregação, isso é extraordinário, porque nós somos chamados a sermos intérpretes de Deus, né? E foi muito interessante, porque tinha momentos que às vezes o Martim estava falando e ele estava fazendo algumas pregações e ele chorava e eu chorava junto, né? Foi muito interessante essa comunhão, essa unidade. Tem uma coisa cômica, né, que aconteceu uma vez. O Luiz Alfredo da Espanha, ele veio dar um congresso de música e eu lá também como tradutor do Luiz Alfredo. E na hora que ele estava falando para os músicos que a unção, a graça, o poder da música, ela acontece com uma sucessão de acordes harmônicos, né? Nessa hora, na frente lá, né, de todo mundo da assembleia que estava me escutando, e eu traduzindo o Luiz Alfredo na empolgação que ele estava, e na hora que ele falou isso, eu falei assim: então, a graça de Deus está quando a gente entende a associação dos alcoólatras anônimos. Quer dizer, não tinha nada a ver, era a sucessão dos acordes harmônicos. Aí foi todo mundo rindo, né? Aquela descontração toda. E eu estou compartilhando essa piada também, na verdade, né? Porque a nossa atenção, o nosso ouvido a Deus, quando nós estamos numa pregação, ele tem que ser totalmente voltado para aquilo que é a vontade de Deus. E muitas vezes nós misturamos, né, o nosso conhecimento, as nossas distrações, e quando nós nos distraímos, nós corremos o risco de cometer, né, esses deslizes e não falar aquilo que é a vontade de Deus. Abre comigo em Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos entender exatamente o que eu quero apresentar sobre a criatividade. Veja bem, uma passagem que nós já trabalhamos, já exploramos, e eu quero trazer a boa nova do que Deus quer para você nessa noite, né, como pregador. Marcos 11, versículo 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Depois, lá no versículo 20, no dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Onde eu quero chegar? Só trazendo um pouco sobre esse exemplo, que não foi uma parábola simplesmente, foi um fato que aconteceu, o que tem a criatividade a ver com essa passagem. Veja bem, conhece-se a respeito da produção de figos, e principalmente lá na região, era muito comum, e quando a figueira estava totalmente sem folhas, começava a brotar as flores. Aí começava a nascer o fruto da figueira, o figo.
Na hora que o figo começava a crescer, começavam a aparecer as folhas na figueira. E então, uma figueira cheia de folhas, ela estava necessariamente cheia de frutos. Só que aqui tem uma observação nessa palavra e diz que não era tempo de figos. E que aquela figueira estava cheia de folhas? E Jesus foi até ela. Quer dizer, por que amaldiçoar, secar, igual está descrito aqui na passagem? Muitas vezes nós agimos exatamente como essa figueira na nossa pregação e na nossa postura como cristãos. Olha que interessante. A figueira, ela usou uma estratégia de criatividade para chamar a atenção, para falar assim: estou aqui, né? E olha para mim, e vem até mim, e presta atenção em mim. E realmente foi o que aconteceu quando Jesus viu que estava aquela figueira lá ao longe, cheia de folhas. Jesus foi, os discípulos foram, né? Ele chamou a atenção, a criatividade que aquela suposta figueira utilizou, né? Mas na hora que chegou lá, não tinha fruto nenhum. A nossa criatividade, quando ela não é movida pelo poder do Espírito, ela é uma criatividade que não produz fruto. Ela é uma criatividade que não satisfaz, que não alcança o coração das pessoas. E todas as vezes que nós nos preparamos e vamos lá e trabalhamos dentro da formação que nós recebemos de pregação e precisamos fazer a nossa introdução, o desenvolvimento, a conclusão da nossa pregação, muitas vezes nós tentamos utilizar a criatividade, mas quando ela não está focada na abertura do nosso coração para o Espírito, ela é uma criatividade que não produz fruto, não alcança o coração das pessoas. Nós vimos na formação passada, quando eu falei dos discípulos de Emaús, que a pregação deles foi uma pregação xoxa, uma pregação sem vida, uma pregação de um Cristo morto, né? Ali os dois discípulos de Emaús, né, estavam simplesmente como essa figueira cheia de folhas, mas sem vida. Pedro, ao contrário, quando ele saiu, né, do cenáculo após Pentecostes, ele, com uma pregação e com o mesmo conteúdo dos discípulos de Emaús, ele converteu a palavra, o poder do Espírito. Não foi Pedro, foi o poder do Espírito, através dele, converteu mais de 3.000 pessoas. E a sua pregação, como tem sido? Como tem sido a sua criatividade para alcançar o coração daquele que te escuta? Volto um pouco naquilo que nós estávamos conversando. As dinâmicas que às vezes nós utilizamos são válidas. Mas, por exemplo, no grupo de oração, nós temos 15 minutos para pregar. Nós não podemos ficar perdendo tempo com dinâmicas. Aliás, ali dentro do grupo de oração, não é lugar de nós ficarmos fazendo dinâmicas. É lugar de nós estarmos colocando a palavra de Deus no coração da pessoa para que ela saia do grupo transformada, né? Com desejo de mudar, com desejo de ter vida. Dentro desse preparo que nós precisamos ter para a nossa pregação, que seria, no caso aí, né, fazermos uma boa introdução, o desenvolvimento e a conclusão, lembram que nós fizemos até um comparativo com uma receita de bolo, né? A primeira coisa que a gente faz é a massa do bolo, que seria o desenvolvimento da nossa pregação. Eu estou me referindo ao preparo, na hora que eu sento, que eu vou ali preparar a minha pregação, e não estou me referindo ao momento da pregação. Então veja bem, trabalhei a palavra de Deus, peguei a palavra, as ideias principais,
da palavra, as ideias secundárias, lembrando que nós, como pregadores, nós não somos chamados a fazer uma partilha das nossas ideias. Nós temos que estudar, nós temos que entrar na contextualização da palavra de Deus, nós temos que ter um mínimo de estudo bíblico, estudar algumas coisas, conhecer um pouco da palavra, para que a gente também não cometa alguma heresia, que a gente não cometa algum erro teológico, né? Nós temos que ter essa atenção. E nós vamos trabalhar, já vou dar um spoiler aí, né, para a próxima formação, nós vamos trabalhar exatamente isso na próxima colocação, como que nós vamos trabalhar, como nós vamos encontrar esses elementos dentro da palavra de Deus para alcançar o coração dos nossos irmãos. E hoje está sendo falado sobre o storytelling, né? Ou seja, a capacidade de contar histórias, igual Jesus contava histórias, contava parábolas. Então, nós utilizarmos desses contos, que nós chamamos de vias, as vias para nós trabalharmos o mergulho na palavra de Deus, que seria a via cosmológica, a via antropológica, a via da revelação e a via do magistério da igreja. Estas vias que também vamos trabalhar essa questão do storytelling, de contar, aprender a contar histórias, aprender a dar testemunho, é isso que nós vamos trabalhar. Isso é extremamente importante, como nós acabamos de ver nessa passagem da figueira. Esses detalhes sobre como a figueira dá fruto, dá flor, dá folha, e o tempo, isso daí faz parte da via cosmológica. A quantidade de coisas que Jesus utilizou, né? Falando a respeito de sementes, falando a respeito do tempo, tudo isso são vias cosmológicas, né? Que Jesus utilizou para alcançar o coração das pessoas. E tem muitas passagens que a gente vê contando a respeito da cultura da época. Quando se fala sobre cultura, nós estamos falando sobre vias antropológicas. Então, se prepare, aguarde que nós vamos conversar sobre isso na outra formação. E quando nós estamos ali preparando o desenvolvimento da nossa pregação, nós, posterior a isso, trabalhamos a conclusão, que seria uma chamada para que as pessoas possam colocar em prática aquilo que a palavra foi apresentado no grupo. E só depois, na hora que nós estamos fazendo a preparação, nós colocamos no final a introdução. Porque a introdução da nossa pregação, ela vai definir a atenção de quem está nos escutando. E muito da criatividade de nós como pregadores, na hora de fazer a pregação de uma palavra, está exatamente na forma como eu vou me apresentar. A gente costuma dizer que os 5 primeiros minutos de uma pregação, você ganha ou perde a atenção da assembleia que está te escutando. Então está aí a importância de nós termos muita atenção, muita criatividade no espírito para fazer estas introduções, que seria mais ou menos assim. Essas introduções, em primeiro lugar, elas têm que ser verdadeiras, né? Se você faz uma pergunta na hora que você está anunciando, então nessa noite nós vamos conversar a respeito de um tema que pode mudar a tua vida. Você vai sair desse grupo de oração transformado. Para você fazer uma observação dessa, em primeiro lugar, o Espírito Santo tem que ter te revelado que isso é verdade.
Você tem que ter muita confiança de que o que você está pregando realmente vai mudar a vida de quem está te escutando, porque senão é uma mentira que você está anunciando. Então, eu, particularmente, quando eu vou falar, se você, isso que eu vou pregar agora vai mudar a tua vida, fale isso se o Espírito Santo te mostrou que isso vai acontecer. Caso contrário, você usa da criatividade colocando, por exemplo, isso que eu vou pregar hoje mudou a minha vida. Isso que eu vou pregar hoje mudou a vida de um irmão e pode mudar a sua. Vai mudar a sua? Não sei, depende da abertura do seu coração. Percebe como muda a maneira que eu estou apresentando a minha pregação, né? Então, por exemplo, muitas vezes Deus permite que você receba algum elogio da sua pregação, mas não é para você se engrandecer, é para você usar desse elogio, desses testemunhos, nas tuas próximas pregações. Me explico. Um dia eu estava fazendo uma pregação e eu estava falando a respeito do perdão. E Deus permitiu ali naquela assembleia que acontecesse alguma coisa e que foi uma bênção na vida, em primeiro lugar, da assembleia que estava escutando, na minha como pregador e nas vezes que eu posso fazer essa introdução. Eu vivi uma experiência uma vez que eu estava fazendo uma dinâmica de perdão. Tinha um rapaz que ele estava com problemas com o pai, e isso num cenáculo, numa partilha. Naquele momento em que ele partilhou que estava com problema com o pai, eu fui assim muito tocado a me ajoelhar nos pés daquele rapaz e falei para ele assim: olha para mim, agora eu sou seu pai e eu quero te pedir perdão, porque o que eu fiz foi tentando achar a verdade, foi porque eu te amava, e comecei a falar aquilo num momento de emoção, né? num momento de inspiração, e tocou demais a vida daquele rapaz que estava ali naquele cenáculo comigo. E eu fui fazer uma pregação sobre perdão. Na hora da pregação, eu usei esse exemplo. Só que eu fui até um rapaz que estava lá na assembleia e virei para ele, assim, sem saber, absolutamente sem saber. Eu virei para ele e falei assim: olha, há alguns anos atrás eu fiz essa dinâmica com um rapaz e mudou a vida dele, e pode mudar a vida de qualquer um de vocês que está aqui. Eu fiz exatamente dessa forma e fui até o rapaz que estava ali sentado na assembleia. Eu falei assim: faz de conta que você tem problema com teu pai. E eu ajoelhei nos pés daquele rapaz, e eu estava, de verdade, gente, eu estava ali utilizando um recurso, eu estava fazendo um teatro, explicando o que tinha acontecido naquela outra experiência que eu tinha tido. Mas o Espírito Santo, ele não perde tempo. Quando nós fazemos uma preparação e rezamos e levamos a sério, né, ele usa de todas as coisas que acontecem. E aquilo que eu estava fazendo ali com aquele rapaz, supostamente na minha cabeça, um teatro, era exatamente o que aquele rapaz estava vivendo. Eu virei para ele, né, e ajoelhei nos pés dele e falei assim: agora eu sou seu pai e eu quero te pedir perdão. Não precisou mais nada. Ele me levantou, me abraçou, e depois ele deu o depoimento dele ali naquele momento, falando que era o que ele estava vivendo. E depois Deus me permitiu conhecer o testemunho dele, não para engrandecer a minha pregação, mas para que eu possa estar compartilhando com vocês nessa noite, por exemplo, o que aconteceu aquele dia.
Deus às vezes permite que os testemunhos cheguem até nós para que a gente use desses testemunhos para engrandecer o nome de Deus que age através de nós, e nós temos que acreditar nisso. Todas as vezes que nós pregamos uma palavra, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é viva apenas como a palavra escrita. E hoje, com toda a honra que nós damos, todo o louvor que nós damos, né, a São Jerônimo, que nos permitiu trazer a tradução da palavra, mas ela é viva na essência daquilo que nós estamos fazendo no exato momento da nossa pregação. Jesus, uma vez ele estava, né, dentro da casa de Pedro lá, e aquele monte de gente, e ele rezando, e estava assim, atolada, né? Não tinha jeito de entrar pela porta de tanta gente que tinha. Lá em Marcos 2, a gente tem a história, né, dos 4 amigos que estavam levando um paralítico para Jesus curar. E eles chegaram lá naquele ambiente, né, na casa, e aquele monte de gente lá de fora da rua, e não tinha jeito deles chegarem até Jesus. Aí veio a criatividade, né, e eles levaram o paralítico correndo riscos. Eles abriram o telhado daquela casa e levaram, né, o paralítico até Jesus, desceram o paralítico até Jesus. E foi interessante porque olha o que o texto dessa palavra nos fala. Em Marcos 2, diz exatamente assim. No mesmo instante, ele se levantou, tomou seu leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Nunca vimos coisa semelhante. E é exatamente isso que é a criatividade no espírito na nossa pregação. Quando você vai fazer uma pregação e as pessoas são tocadas pela tua partilha, pela tua palavra, em primeiro lugar porque você rezou, né? Nunca vimos coisas semelhantes. E muitas vezes nós como pregadores, quantas vezes eu como pregador, eu faço a preparação da minha pregação e chego na assembleia e acabo falando as mesmas coisas, dando os mesmos exemplos, dando os mesmos testemunhos. E o apelo que Deus faz agora para o teu coração, para você que me escuta, é que Ele quer fazer com que a sua pregação provoque no coração das pessoas que te escutam esse entusiasmo, né? Encheram-se de admiração, porque eu definiria, né, a criatividade como algo que precisa ser ousado, né? Como algo que precisa deixar nas mãos de Deus para que Deus use os recursos que Ele tem. E às vezes o toque, a graça, a manifestação do amor, ela não vai se dar exatamente ali, na hora da sua pregação. Às vezes Deus vai fazer isso no coração da pessoa ao longo da caminhada dela, na casa dela, no quarto dela, né? Isso daí a gente tem que ter essa confiança.
Por que essa criatividade dentro da nossa pregação ela acontece? Ela acontece sempre para servir o outro. São 3 pontos que eu quero colocar para você. Em primeiro lugar, nós utilizamos dessa abertura do nosso coração, do meu coração, para que eu possa servir melhor. Outro detalhe, a criatividade, ela vem sempre para resolver um problema. Então, a gente vê aí a quantidade de coisas, né, que acontecem na história, e principalmente hoje, né, com tanta tecnologia. Essas tecnologias, a criatividade, ela vem para resolver um problema. Sempre para resolver um problema. E sempre quando nós estamos vivendo um problema, encare esse problema como uma grande oportunidade para Deus te dar criatividade. E quantas vezes o seu problema, aquilo que você está passando, você pode usar de testemunho e ajudar tantas pessoas. Eu quero trazer para vocês uma palavra aqui do documento A Alegria do Evangelho, né? Evangelii Gaudium, e que fala exatamente a respeito desses problemas que às vezes a gente encara. Eu amo nas pregações, nos momentos em que eu tenho oportunidade, trazer o magistério da igreja. Olha que espetáculo, né? E que criatividade o Papa Francisco teve para nos trazer essa palavra. Às vezes, nós perdemos o entusiasmo na nossa pregação porque esquecemos que o Evangelho dá respostas às necessidades mais profundas das pessoas. Então, se existe um problema, o Evangelho, ele vem dar respostas a este problema. Porque todos fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe, a amizade com Jesus. O entusiasmo na evangelização funda-se nesta convicção. Temos à disposição um tesouro de vida e de amor e que não pode nos enganar. A mensagem que não pode manipular e nem desiludir. É uma resposta que desce ao mais profundo coração, ao mais profundo do coração do homem, e pode sustentá-lo e elevá-lo. Essa é a palavra que nós somos chamados como pregadores a anunciar. Essa é a palavra que nós somos chamados a resolver problemas. Hoje, dentro principalmente da renovação carismática, nós temos visto a quantidade de pessoas que têm partilhado os grandes problemas que estamos tendo nos nossos grupos de oração, de dificuldade de alcançar os corações, dificuldade que as pessoas estejam vindo nos grupos. A pandemia foi um grande problema para ter essa evasão, né? Então nós estamos, meu irmão e minha irmã, diante de um problema. E é o momento agora de nós usarmos toda a criatividade do Espírito para solucionar esse problema. E a solução do problema não é uma solução vinda de simplesmente dinâmicas preparadas. Não são soluções vindas da minha eloquência, do meu conhecimento, do meu estudo, mas de todos os momentos em que eu bato o joelho no chão e escuto Deus. E você responder a esse apelo é o que vai fazer de você um grande pregador. Eu termino essa formação, essa colocação, trazendo que muitas vezes as nossas inspirações, a nossa abertura, o nosso preparo,
ela está diretamente ligado com a necessidade que o nosso povo, que aquele que está ali do teu lado, tem de ser amado, sabe? É aquela necessidade que ultrapassa o nosso conhecimento, né? E eu vivi uma vez uma experiência também muito interessante. Nós estávamos num trabalho de evangelização e fomos visitar uma casa, levando a palavra de Deus. Nós estávamos na rua, batendo de porta em porta, e entramos na casa de uma senhora, e ela estava aparentemente sozinha, e ela falou que deixou a gente entrar porque nós estávamos com um terço na mão, porque ela falou assim, gozado, eu não vejo católico fazendo isso, né? Então, por causa da presença de Nossa Senhora, eu deixo vocês entrarem. E nós entramos, estávamos ali conversando, e eu perguntei para ela, tem mais alguém aqui na tua casa? Ela, não, estou sozinha. E estava eu e uma irmã, e nós começamos a falar do amor de Deus, e todos os passos do querigma ali naquele momento, né, de partilha, de evangelização. E alguma coisa estava incomodando o meu coração. E eu estava vendo o movimento na casa dela, tinha um corredor, e lá no fundo parecia que tinha alguém lá. E nós viramos para ela e falamos assim, pode chamar, quem que é? Trabalha para a senhora aqui? Ela, não tem ninguém aqui. E eu tive um impulso, né, eu virei para minha companheira, que estava lá, para minha irmã, falei assim, você fica aqui com ela. Eu peguei o terço, a Bíblia, e fui entrando para dentro da casa daquela irmã. E na hora que eu cheguei lá na cozinha, eu vi era filha dessa senhora. Ela tinha um problema de hidrocefalia, ela tinha a cabeça grande, parece que não falava direito, ela tinha o toquinho das pernas, estava amontoada do lado do fogão, dentro de um caixote. Ela fedia, ela cheirava mal, sabe? Ela era um ser humano que estava jogado ali naquela casa. E foi muito tocante aquilo, porque eu não sabia o que fazer, né? E eu fui ali. Nós tínhamos ido em missão para falar do amor de Deus. Eu ajoelhei ali na onde estava aquela moça e comecei a falar do amor de Deus. E foi tão interessante, porque naquele momento eu virei para ela e falei assim, reza comigo, pede o que você quiser, porque eu acredito que Deus vai te dar. E ela olhava para mim assim, atenta. Eu não sabia se ela estava me entendendo ou não, mas ela estava olhando de uma maneira assim, diferente. E eu falava, fala, vai, pede. Sabe, naquele momento, meu coração se encheu tanto de misericórdia, que eu acho que se ela tivesse pedido para sair andando, Deus ia fazer criar perna nela ali, né? E eu virei para ela e falei assim, vai, pede o que você quiser. Pede o que você quiser. E naquele momento eu pedindo para Deus alguma coisa que pudesse tocar o coração daquela minha irmã. E na verdade, quando nós estamos diante de situações onde os nossos recursos são pobres, onde a nossa capacidade é pobre, onde o nosso preparo foi insuficiente, quando nós estamos diante de uma assembleia, de um irmão, ou de quem quer que seja, que Deus nos dá a graça de sermos portadores da boa nova ali, creia, o Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro, né? E naquele momento ali, eu me enchi de amor, não foi outra coisa. E aquela senhora virou para mim e falou com dificuldade, eu não tenho nada para pedir, não. Aquilo me deu um fogo por dentro. E eu falei assim, ela está entendendo o que eu estou falando, né? E eu intensifiquei e falei, pede que Deus vai te dar. Ela virou para mim e falou assim, ele já deu. Eu falei assim, como assim? Fazia tempo que eu pedi alguém para conversar comigo.
Ela só queria isso. Ela só queria ser amada naquela situação crítica de vida que ela estava, né? E ela se emocionou, eu me emocionei, chamei a mãe, a outra irmã para ir lá, nós rezamos juntos. E sabe, aquilo foi uma das maiores lições para a minha vida como pregador. É exatamente isso que eu quero colocar, meu irmão e minha irmã, no teu coração. Quando os nossos recursos se esgotam, o Espírito Santo, ele entra, né, com a misericórdia. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E é o convite que eu faço para você agora que tá me escutando, para nós que estamos aqui presencial, para você que está vendo agora ou quando for ver essa formação, sai da sua zona de conforto, sai da mesmice. Sabe, Deus faz um apelo ao teu coração para nós solucionarmos um grande problema que está na humanidade inteira, que é a dificuldade que as pessoas estão de se abrir para Deus. E nesse momento eu convido você a estar rezando comigo, sabe, a estar colocando no coração de Jesus a certeza de que esse chamado não é algo que eu mereço, não é por méritos, não é pelo quanto eu me preparei, não é pelo quanto eu me abri, não é pelo quanto eu desejo ser um pregador, um arauto, um porta-voz da palavra, não. A misericórdia de Deus, ela nos leva a ser meros instrumentos do amor. Ela nos leva a solucionar problemas através da misericórdia, através da unção. Abre o teu coração. Abre o teu coração para que a tua palavra provoque essa admiração. Nunca vimos coisa semelhante. Para que a nossa pregação não seja aquela pregação onde todas as vezes eu uso sempre as mesmas dinâmicas, a mesma criatividade, o mesmo percurso, o mesmo começo, as mesmas histórias, os mesmos exemplos, as mesmas parábolas. Mas não. Que o Espírito Santo, que o poder da graça possa alcançar o nosso coração. Porque, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Aonde eu irei? O que eu posso fazer? Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Usa da minha voz, usa da minha boca, usa do meu preparo, da minha inteligência, da minha razão, usa da minha criatividade, para que essa palavra de vida eterna alcance o coração daqueles que me escutam. Vem, Senhor Jesus. Evangelii Gaudium, parágrafo 277. Eu termino com essa mensagem para você que deseja, e eu creio de todo o coração, que pode brotar na sua alma, no seu ministério, esse desejo de se surpreender, sabe, essa vontade de deixar o Espírito, que é criador, que é criativo, que derrama dons, que inventa dons, se for necessário, para que a palavra de vida alcance o coração dos nossos irmãos, independente de técnicas, independente de ferramentas, independente de qualquer coisa. Eu creio de todo o coração que isso pode
pode provocar no nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso apostolado, na nossa evangelização, um fogo novo, uma proposta nova, e isso pode fazer os nossos grupos de orações encherem, as pessoas virem, não para ouvir você como pregador, mas para ouvir essa palavra que traz vida, que é cheia de ressurreição, que liberta da morte, essa palavra de vida eterna. Eu te convido aqui a transformar, né, nessa sua noite, nesse momento em que você está vendo essa formação, transformar isso numa oração, você clamar para Deus essa graça, esse dom. Todos sabemos, por experiência, que às vezes uma tarefa, uma missão, uma pregação não nos dá as satisfações que nós desejaríamos. Isso é verdade. Às vezes a gente sai da pregação achando que faltou alguma coisa, né? A gente sai daquela pregação, a gente preparou tanto, escutou tanto, gastou tanto tempo para escrever, para montar, e às vezes você sai daquele momento e fala assim: nossa, ficou faltando alguma coisa. E o Papa nos diz exatamente isso. Às vezes os frutos nos parecem escassos e as mudanças parecem ser tão lentas, e nos vem a tentação de se dar por cansado. E a gente tem visto muitos pregadores cansados, né? E sabe, peça isso, que você se esgote cada vez mais para que a palavra possa ser levada aos corações. Todavia, não é a mesma coisa quando alguém, por cansaço, baixa momentaneamente os braços, e quando os baixa definitivamente, dominado por um descontentamento crônico, por desânimo, que mirra, que mata a alma. Pode acontecer que o coração se canse de lutar, porque, em última análise, se busca a si mesmo num carreirismo sedento de reconhecimentos, de aplausos, de prêmios, de promoções. E quantos pregadores, né, infelizmente, ficam buscando esses reconhecimentos. Então, a pessoa não baixa os braços, mas ela já não tem garra, ela carece de ressurreição. Assim, o Evangelho, que é a mensagem mais bela que há nesse mundo, fica sepultado sob muitas desculpas que nós damos do nosso cansaço e do nosso desânimo. Palavras do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, parágrafo 277. E teve um momento, Jesus, que o Senhor, diante de uma tumba, com Lázaro morto, o Senhor ordenou que fosse removida aquela pedra e gritou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E nesse momento ele grita o seu nome, porque ele deseja fazer de você pregador e pregadora da palavra de Deus, uma pessoa que saia das tumbas, uma pessoa que saia da morte, uma pessoa, um arauto que use da palavra
para trazer vida. Vem, Jesus, nós te clamamos agora e faça de nós pregadores novos, que possamos anunciar essa palavra com desassombro, que possamos amar, que possamos solucionar os problemas do mundo através do poder da tua palavra. São Jerônimo, nós pedimos a sua intercessão. Maria, nossa mãe, nós clamamos a sua intercessão. Vem, mãezinha, e trabalhe as nossas palavras, para que no momento em que a nossa saudação chegar ao coração dos nossos irmãos, o Espírito Santo possa encher a alma dessa pessoa que nos escuta, como encheu João Batista no ventre de Isabel. Maria, reze para que a nossa palavra tenha a criatividade do Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E você que está vendo essa formação, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá seu like, divulgue, nos ajude a esparramar esse conteúdo para que mais e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e se apaixonar por esse ministério tão lindo. Aonde iremos, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.